Esse aqui é o canal Pílulas para um Bom Relacionamento, onde todas as semanas eu trago sempre um tema que esteja ligado a qualquer tipo de relacionamento que a gente tenha na vida, seja ele qual for. O tema de hoje eu vou falar de um transtorno, né, que é o do narcisismo. Importante porque o quanto é difícil para quem convive com pessoas com esse tipo de transtorno dentro de um relacionamento, o quanto pode afetar o relacionamento que você esteja vivendo, ok? Antes de falar um pouco do próprio narcisismo, do narciso, eu vou falar um pouco de onde veio essa palavra, né? Então, é através de um mito, né? Eu não sei se todos conhecem, mas o Narciso era uma pessoa, um jovem muito bonito, reconhecido onde morava pela sua beleza, ao ponto de desprezar qualquer tipo de pretendente que tinha com ele, né? Então um dos seus pretendentes, muito magoado por ter sido, entre aspas, desprezado por ele buscou aí uma maldição através de um deus, uns deuses assim, e fez com que Narciso se apaixonasse por ele mesmo, pelo reflexo dele em um lago. Então Narciso ficou tão apaixonado por ele, sem se dar conta de que ele estava vendo o próprio reflexo no lago, que ficou ali por muito tempo, dias, meses, anos ali e até morrer, porque não saía para comer, não saía para beber, não conseguia fazer nada a não ser olhar o próprio reflexo, e ele acabou morrendo. Então, nos dias de hoje, a gente até assim brinca, né, com o termo de ser narciso, falar, fulano é narciso, ciclano é narciso. Por quê? Porque aquela pessoa que tem um pouco o ego um pouco elevado, só pensa nela mesma, é egoísta, busca atenção o tempo inteiro, quer atenção só para ela, tem pouca empatia, né, para os outros, né? Isso é um pouco do termo do uso cotidiano que a gente acaba usando essa palavra. Mas como eu disse lá no início do vídeo, é um transtorno de personalidade narcisista, né? Então, quando a gente consegue diagnosticar que é um transtorno, essa necessidade de grandiosidade, ela persiste por muito tempo. A necessidade de admiração, de atenção o tempo inteiro é demasiado, né? Falta de empatia, sensibilidade à crítica, ou seja, tudo isso em tamanho grande, isso nos leva a crer que existe um transtorno por trás aí, não simplesmente algumas características narcisistas, mas sim um transtorno, onde a gente precisa ter cuidado. Então, se a gente convive com pessoas com esse tipo de transtorno, aqui eu vou deixar algumas dicas para que você conviva melhor com ela ou com ele, para que a sua vida seja um pouco melhor, né? Algumas características, né, do narciso, da narcísica, né? Essas pessoas precisam ser admiradas o tempo inteiro, precisam de atenção o tempo inteiro. Dificilmente reconhecem erros delas mesmas, né? Invalidam os sentimentos dos outros, né? Não estão preocupados com os sentimentos dos outros e tentam distorcer a realidade. Você traz um tema, ela acaba distorcendo a realidade para você, né? Então, eu coloquei algumas regrinhas aqui para a gente conseguir conviver melhor com esse tipo de pessoa, porque, de novo, é um transtorno, precisa de ajuda, mas às vezes você no dia a dia, seguindo algumas sugestões, você acaba convivendo melhor com o seu companheiro, sua companheira que está ali no dia a dia com você, né? Primeiro ponto, diga claramente o que você aceita e o que você não aceita. Se a pessoa ultrapassar de limites, é importante você dizer, é importante você agir com coerência. Se for o caso, se afastar, né? Passou daquele limite que você estabeleceu, se afaste da pessoa, né? Outro ponto, evite absorver as críticas que ela faz para você ou ele faz para você, porque normalmente eles fazem muitas críticas por acreditar que só eles são os melhores. Então é importante você evitar absorver e ter um pouco aqui de confiar na sua percepção, que às vezes você sabe que você está certo, mas você acaba se levando, deixa levar aí pelas críticas do seu parceiro ou da sua parceira. É importante você ficar atento aos sinais de abuso, né? Porque aquele controle excessivo da sua vida, humilhação, chantagem emocional, medo constante. Você imagina você viver num relacionamento onde você tem medo do seu parceiro ou da sua parceira. Então é importante aqui você ficar atento a esse tipo de detalhes. Sempre considerar apoio externo. Buscar uma terapia, ajuda de algum profissional que possa te ajudar ali, até você manter a sua clareza, né, emocional no dia a dia. Conversar com pessoas do seu ciclo aí de confiança, amigos, colegas de trabalho,
parentes, né? Por que não você compartilhar o que está vivendo para poder escutar um pouco se aquela percepção que você está tendo ela é real ou não? Porque às vezes, de novo, aquela coisa de distorcer a realidade, às vezes você está com alguma percepção sua que não é real, mas você acaba tendo essa percepção de tanto você escutar aquela chantagem emocional que você sofre no dia a dia, né? E um ponto talvez o mais importante de todos aqui, reflita sobre a sua situação. Faça uma pergunta para você mesmo e responda com honestidade. Por exemplo, eu me sinto respeitado ou respeitada nessa relação? Eu posso ser eu mesmo, eu mesma na relação? Esse relacionamento ele me fortalece ou ele me destrói? Se algumas dessas, ou uma ou duas dessas perguntas, a resposta for não, acho que é importante você repensar o relacionamento que você tem, tá? Porque às vezes a gente, né, se apaixona por alguém, está envolvido com alguém, a gente não percebe esse tipo de chantagem emocional, esse tipo de controle excessivo que o outro tem sobre a gente. Então sempre é importante você analisar o ambiente de uma maneira fria. E se você não está conseguindo fazer isso, um terapeuta ou um profissional, alguém de fora da sua relação vai conseguir te ajudar, te colocando alguns pontos que te vai fazer pensar melhor, ok? Então se você conhece alguém que esteja passando por isso, que esteja vivendo um relacionamento abusivo com pessoas com características semelhantes à que eu disse aqui, encaminhe esse vídeo para ela, para ele, para que ele possa entender um pouco e até mesmo saber, digamos, conviver com isso ou até tomar algum tipo de atitude, ok? Espero que você tenha gostado aqui desse vídeo. Mais uma vez, lembre-se sempre que eu tenho, todas as semanas eu coloco um vídeo novo, sempre ligado a relacionamento. Se você gostou do vídeo, por favor, compartilhe com o seu círculo e curta aqui o canal para que esse canal chegue a mais pessoas e mais informações também chegam às pessoas aí do dia a dia, ok? Te agradeço mais uma vez, a gente se vê no próximo vídeo na próxima semana. Até mais!